Olá, meus caros. Mais um Falando Verdades no frio do sul do Brasil, 10 de agosto de 2024, amanhã, Dia dos Pais, 11, e na data do dia 11 vai fazer 8 anos, que lamentavelmente, 8 anos, não, 9 anos, que lamentavelmente, meu tio, o dono do bordão Alfredinho da Mão Virada, faleceu. Poxa, já estamos caminhando para 10 anos, que foi em 2015, 11 de agosto de 2015. Muito bem. E nesse Falando Verdades, nós vamos para a Bíblia, que interessa, não é só a Bíblia também, claro, mas dentre tantas outras temáticas, a Bíblia sim está como pauta do Falando Verdades. Nós vamos ler, meditar, comentar, refletir acerca de São Mateus, do capítulo 1. Vamos ver se dá para chegar até o 5. Não sei, é meio difícil. Muita coisa para meditar, mas vamos tentando. Para fazer uma espécie aqui de pregando os livros da Bíblia. Eu fiz São Mateus todo em áudio num pregador. E vamos tentando aqui. Muito bem, vamos então ler os versículos bíblicos. Tirar o pó da Bíblia. Você que diz que é missionário, missionária, evangelista, mas não sabe o que está na Bíblia, não lê, não pratica o que está na Bíblia, fica complicado. Então aqui você vai ler. Livro da geração de Jesus Cristo. Ou seja, a árvore genealógica de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Veja, Jesus Cristo. A palavra Jesus quer dizer Deus é a salvação. Cristo quer dizer ungido. Filho de Davi. Jesus é filho de Davi? Não. Veio da descendência do trono de Davi, do amado. Filho de Abraão? Jesus é da descendência na fé de Abraão. E aí nós começamos. Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, que também teria gerado Esaú. Era para estar no lugar de Jacó, Esaú. Porque se você parar para analisar, o nome de Jacó quer dizer enganador, ou aquele que engana. E pode ver que a tradução de Jacó, o significado do nome Jacó é isso aí, vamos ver se não é. É aquele que segura pelo calcanhar. Teria nascido segurando o calcanhar do seu irmão. Ele que enganou de certo modo. E depois o nome dele mudou para Israel, porque é aquele que lutou com Deus. É isso? Eles eram irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, ou Jacob. Esaú nasceu primeiro. Era para ser ele o pai de uma nação. Mas foi Jacó. E Jacó gerou Judá, e Judá seus irmãos. Jesus é da tribo de Judá. Israel tinha 12 tribos. O que eram as 12 tribos? Os 12 filhos de Jacó. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, que gerou a Naazon. Naazon gerou a Salmão. E de Salmão veio Raabe. Raabe é prostituta. Então, veja bem, Salmão gerou de Raabe Boaz. Veja, e Raabe era prostituta, ou a cafetina que Salmão casou com ela. E dela veio Boaz. Quem que vem a ser Boaz? É da descendência de Davi. Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé era pai de quem? De Davi. Então, veja, o bisavô de Davi era Boaz, que era filho de Raabe, a prostituta. Então, a tataravó de Davi era uma rameira. Era aquela que ajudou os israelitas lá na tomada da terra. E Jessé gerou ao rei Davi.
E o rei Davi gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias, amigo de Davi. Ou seja, Salomão veio de uma mulher prostituta também, Batseba, que era casada com outra, que tinha traído o marido. E Salomão gerou a Roboão. Roboão que deu problema aí, dividiu Israel. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. O rei Asa buscou mais os médicos do que o próprio Deus, não foi isso? E de Asa gerou Josafá. Nessa peleja não tereis que pelejar. E Josafá gerou Jorão. E Jorão gerou a Urias. O Urias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acás, que vem a gerar o profeta Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Ele quer uma lista grande, né? Olha aí. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Jorobabel, que gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim, que veio gerar a Azor, que gerou a Sadoc, que gerou a Aquim. Aquim que veio gerar Eliúde. E Eliúde veio gerar a Eleazar, que gerou a Matã, que veio gerar a Jacó. Agora já é um outro Jacó. Que gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para Babilônia, também 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Isso dá quanto? 42 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada, com José, noivada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, quer dizer, difamar, tá vendo? Difamar quer dizer infamar. Intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, da descendência de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, do sono, não é sonho, do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara. Mas, no fundo, ele teve uma revelação em sonho. E recebeu a sua mulher. E não a conheceu, ou seja, não coabitou, até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Está aqui, ó. Eis que em sonho apareceu o anjo do Senhor, dizendo para José. É essa revelação que eu acredito, revelação em sonho. Revelação dita por aí, de qualquer maneira, é complicado. Pode ser que sim, mas é bem complicado. E quando nós lemos ali o cumprimento da profecia, é de Isaías 7,14, que diz que o Senhor daria um sinal, acho que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamará o seu nome Emanuel. Olha só. Eu já procurei, e por que pareça, nós já tivemos, pelo menos, vou até buscar aqui se não é verdade isso, mulher virgem e grávida. A virgindade tem a ver com o quê? Com um ímen, se é arrebentado ou não. Pode ser, sim. Ó, é óbvio. Aqui, ó, isso é possível.
Sim, é possível, pois o período fértil ocorre antes da menstruação. É possível engravidar mesmo sendo virgem? Sim, é possível. Seu parceiro ejacular muito perto da vagina e a jovem estiver no período fértil. Não há penetração, apenas ejaculou ali, não rompeu o ímã, teve filho, sendo virgem. Então, naquele tempo era difícil, né? Pensar nisso, porque a mulher era mais respeitosa, ela não traía, ela respeitava o noivado, mas nos dias atuais, como há furunfaz por aí, pode acontecer isso. Não tem acoplo em si, mas alguém, digamos, masturbou, jogou ali, engravida. Ela sentou aonde tem algum sêmen, está no período fértil, pode engravidar. Claro que o sêmen tem que ser assim bem recente, né? Ele morre, o espermatozoide. Então, isso para hoje, o que aconteceu com Maria, não é uma novidade engravidar a virgem. Mas naquela época era uma novidade e havia desconfiança e o povo não acreditava. Tanto é que os israelitas chegaram a dizer que Jesus era um filho da adúltera, entre outras palavras. Em outras palavras, porque eles não acreditavam em ser fruto do Espírito Santo. Ah, ela coabitou com algum soldado romano e Jesus nasceu. Mas José foi repreendido no sonho para não temer. Em outras palavras, os anjos foram dizer assim: José, não se preocupe, não, você não levou galha, você não levou guampa, você não foi traído, não. É obra do Espírito Santo. Ela não perdeu a virgindade. Até hoje, muitos duvidam dessa situação, principalmente os mais cientistas, se realmente ela era virgem, se ela não coabitou com um soldado e tal. Claro que para a igreja, para o mundo cristão, é assim, é um dogma, temos que acreditar, mas podemos pensar de outras formas. Eu, particularmente, até acredito. Eu só não acredito que Maria continuou virgem, porque ela coabitou, começou a coabitar de fato depois que casou com José e teve outros filhos. E se não teve outros filhos, porque isso quer dizer que os irmãos de Jesus eram primos de Jesus, ela coabitava. Ora, uma mulher vai casar com homem para não coabitar? E coabitando, naturalmente, ela vai perder o ímã. Vai deixar de ser virgem. Na realidade, a questão do virgem não é perder o ímã. A questão do virgem é, da virgem, no caso da mulher, é cópula. Copulou, já perdeu a virgindade. Muito bem, olha o que a gente pode meditar nesses primeiros 25 versículos no capítulo 1 de São Mateus. Dá para falar de revelação, dá para falar de coito, de virgindade. Você vê. Hoje em dia, garotas casam virgens? Dificilmente. Temos até aquele movimento que tem um canal grande aqui no YouTube chamado Eu Escolhi Esperar, no qual se prega para casar virgem. E ambos, não é só a menina, não, o menino também. Mas isso hoje em dia está quase que difícil. Não vou dizer que não tem. E também não vou entrar no mérito se a pessoa quer. O grande problema é a obrigação. Aquele tempo era complicado. Aquele tempo era a regra. Por isso o espanto de José. A exceção à regra era levar guampa. Hoje em dia já é o inverso, parece que já é até a regra levar guampa, ou não termos castos virgens casando, tudo invertido, não é verdade? Uma pergunta: quem é bem burro ou cego espiritualmente? Olha, bem asno e cego espiritualmente é quase a mesma coisa, né? Só que você está falando de ignorância, tem a ignorância normal, natural da pessoa e a ignorância espiritual da pessoa. Aí são outros 500. Às vezes a pessoa ela não é ignorante no modo secular, ela é formada, ela tem canudo, tem tudo, mas de Bíblia ela é ignorante, ela não conhece a palavra de Deus, é leiga. A palavra certa é leiga, não conhece. Essa pessoa a gente não pode dizer nada, porque ela está numa fase de aprendizagem.
é neófita, é iniciante. O que muitas das vezes eu falo no meu canal é com aquele que, de certo modo, já está há muito tempo no meio da Irmandade, cristão e tal, leu já a Bíblia, ou pelo menos já conhece alguma coisa, e não pratica. Ou ainda não leu a Bíblia toda que era para ler e quer temar com aquele que lê. Você entende? Das passagens. E referente à ignorância, não é o problema em si. O grande problema para tudo na vida é a arrogância. Eu e você, todos nós nascemos ignorantes. Nós não nascemos com conhecimento. Nós nascemos sem conhecimento. E a gente vai aprendendo com o passar do tempo. A criança, com o pai e com a mãe, depois na escola, vai avançando no trabalho, na vida. Isso quando a pessoa quer também estudar, se aprimorar, aprofundar em algumas temáticas. Quando não quer, aí fica pelo caminho. Mas o que acontece? Nós não nascemos com conhecimento. Então a gente jamais pode rechaçar alguém, humilhar alguém, porque não tem conhecimento. O grande problema é a pessoa não ter conhecimento, não assumir que não conhece todas as coisas e fazer o quê? Brigar, fazer contenda, fazer isso, fazer aquilo, achando que está na razão, aí se tornando um arrogante. Como certa feita eu fiz uma live short aqui no canal, explicando dentro da Bíblia a possibilidade de segundo casamento para quem foi enganado. Aí a pessoa veio e nunca leu nada, não citou versículo bíblico algum. Não, você é um falso profeta. Não, isso é um falso profeta onde? Se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou mostrando o que Jesus disse. Então quer dizer que o Yeshua, Ramachia, o Deus é salvação, ungido, é um falso profeta? Ela está dizendo que o próprio Salvador da vida dela é um falso profeta. Entende a complicadeza da coisa, a complicação da coisa?